Olá, bem-vindos de volta ao Clube do Dharma. Então, estamos dando prosseguimento à série de Fundamentos do Vedanta e nesse quarto episódio a gente vai falar sobre um conceito, né, que é muito importante e, na verdade, junto com os outros dois conceitos que a gente explorou nos dois episódios seguintes, né, que é Deus e a alma, é esse conceito que a gente vai ver hoje, que é Prakriti, a matéria, ele forma assim a tríade de conceitos principais do Vedanta. E, na verdade, boa parte do Vedanta vai se debruçar sobre tentar entender a relação desses três conceitos, ou seja, não só entender quem é Deus, o que é a alma e o que é a matéria, energia material, como cada um desses itens se relaciona com os demais, né? Então, Prakriti, esse termo, né, em sânscrito bem importante, Prakriti ele significa assim a forma original de algo, né? Isso é a etimologia da palavra Prakriti, e normalmente ela é usada para designar a matéria, né? Então, o Sankhya, a escola assim, de pensamento indiano que se debruçou em tentar entender qual é a diferença entre o que é consciente e o que é inconsciente, a escola Sankhya ela foi historicamente a primeira escola filosófica a pensar assim, profundamente, extensivamente sobre a natureza da matéria, né? Então, a escola Sankhya, ela usava o termo Prakriti, não só assim para designar a matéria, mas também para designar todos os aspectos cognitivos, morais, psicológicos, emocionais, sensoriais, físicos, né, assim do mundo, da realidade. E dois termos que são muito importantes, são os dois termos centrais da escola de pensamento Sankhya, Prakriti e Purusha. Prakriti é justamente a matéria e Purusha é um termo usado para designar a pura consciência, o observador, a testemunha, né, que é justamente aquele que está observando o funcionamento de Prakriti, está dando sentido para a existência de Prakriti. Então, a escola Sankhya ela vai trabalhar muito com essa dicotomia, né, entre aquilo que é consciente, está observando o mundo, está agindo no mundo, está desenvolvendo desejos, né, tá entendendo a sua própria existência no mundo e o mundo onde ele vive, que é Prakriti, né? Então, a escola de Sankhya vai tentar entender por que, né, que existe essa diferença principal entre Prakriti e Purusha. E por que Prakriti não tem consciência, né? Por que Prakriti é só o local onde a consciência habita e fornece os itens que a pura consciência vai poder usar. Então, o termo Prakriti ele é um termo assim, muito antigo dentro das filosofias indianas e a gente vai ver, por exemplo, o gramático Yaska fazendo uma discussão no Nirukta, que é um tratado de etimologia bem antigo, de 600 a.C., justamente o uso mais apropriado da palavra Prakriti, e ele vai falar que Prakriti está relacionado à natureza, a corpo, à matéria, a qualquer fenômeno de existência universal. Todos esses termos eles podem ser definidos pela palavra Prakriti. E uma coisa importante para a gente entender sobre o pensamento védico, sobre Prakriti, sobre a matéria, é um conceito chamado Sati Karya Vada, né? Esse conceito ele, implica que os efeitos eles já pré-existem na causa, né? Então, por exemplo, se quando eu tenho uma madeira e eu consigo fazer fricção nessa madeira e consigo causar ignição, né? Consigo acender ali uma fogueira a partir da minha madeira, o que assim, esse conceito de Satkaryavada vai falar? Vai falar que as propriedades ígneas, né? Que o fogo, de alguma forma, já residia no interior da madeira. Então, esse conceito ele é um conceito assim, que permeia as múltiplas interpretações, os mais variados estudos sobre Prakriti, né? Por quê? Porque a filosofia do Sankhya vai falar isso e as outras escolas de pensamento indiano foram diretamente influenciados pela escola de Sankhya nesse sentido, de que quando a gente pensa na matéria, todas as evoluções, todas as mudanças que existem nesse mundo fenomenal, nesse mundo que a gente observa, nesse mundo que a gente interage, já existiam, né, assim, anteriormente em um estado latente dentro da matéria. Tudo aquilo que acontece nesse mundo já estava, de certa forma, pré-programado na matéria. As possibilidades, né, do que a matéria poderia vir a ser, elas já eram pré-existentes, né? Então, o que acontece? A escola Sankhya ela vai tentar entender qual que é a relação, né, de causa e de efeito
aí para eu poder, uma vez que eu estou situado dentro desse mundo material, entender como que as minhas determinadas ações elas vão implicar em outras reações possíveis para mim no futuro, né? Que é justamente o conceito de karma. Então a gente vê que o conceito de prakriti, o conceito de matéria, de energia material, ele está intimamente ligado a esse outro conceito muito importante, que é o conceito de karma, que é um conceito que a gente vai explorar um pouco mais para frente nessa série aqui de Fundamentos do Vedanta. E ele também está ligado a outro conceito importante, que é o conceito de Maya. Maya significa aquilo que não é, ilusão. Então, assim, a gente vai ver que muitas escolas de pensamento indiano chegaram à conclusão de que quando a alma, né, ou seja, quando a consciência pura vem habitar no mundo material, vem habitar na Prakriti, ela, de certa forma, é influenciada pela Prakriti, e essa influência, né, chama-se Maya. Maya, ou seja, aquilo que não é um estado de existência no qual a consciência ela não consegue entender sua própria identidade transcendental, sua própria identidade espiritual, né? A alma ela não consegue se entender como um ser que está além de Prakriti, ela não consegue se entender como um Purusha, ou seja, como um observador desse mundo, né? Algo diferente da matéria. E esse conceito de Maya também é um conceito que vai ser explorado mais adiante aqui nessa série de Fundamentos do Vedanta, né? Então esses dois conceitos muito importantes, karma e Maya, dependem do conceito que a gente está falando hoje, Prakriti, matéria, né? E uma coisa muito importante é que esse conceito de Prakriti ele era importante dentro da tradição de Sankhya e outra escola, né? Outro darshan, outra escola filosófica indiana que levou muito a sério essa questão de Prakriti foi a escola do Yoga, né? Porque a escola do Yoga vai falar que atualmente a alma ela está conectada a Prakriti, mas ela precisa transcender essa conexão e ela precisa estabelecer uma ligação com a sua verdadeira natureza espiritual. Ela precisa se restabelecer como um Purusha, como uma consciência pura, né? E o Yoga ele vai se preocupar muito mais em definir os caminhos, né, em estabelecer aí processos práticos, pragmáticos, para a alma corporificada, ou seja, a alma identificada com o seu corpo feito de Prakriti, com o seu corpo material, voltar ao seu estado de consciência pura, original, né? Diferente da escola de Sankhya, a escola do Yoga não vai ficar tão preocupada ali em encontrar definições super filosóficas, teológicas, sobre qual é a diferença de Purusha e Prakriti, né, da consciência que habita esse mundo e do mundo material em si. Eles estão muito mais preocupados com a coisa prática de ajudar a alma que está ali agora sendo influenciada pelo mundo material a voltar ao seu estado de equilíbrio, né, e voltar à sua natureza espiritual original. Mas o conceito de Prakriti continua sendo um conceito importante para a escola, né, do Yoga. Bem, e o Vedanta? Né? O que o Vedanta pensa sobre Prakriti? O que o Vedanta pensa sobre a natureza material? A gente já falou, né, que a escola de Sankhya está muito ali preocupada em tentar entender o que é a matéria em si. A escola de Yoga está muito preocupada em transcender a matéria. Mas a escola do Vedanta, como a gente já falou nessa série, assim, o Vedanta ele sempre vai buscar suas informações primárias nas Upanishads, no Vedanta Sutra, na Bhagavad Gita. E é justamente na Bhagavad Gita que a gente vai encontrar um verso-chave para entender, assim, a forma pela qual a escola do Vedanta vê esse conceito de Prakriti, né? Inclusive, a gente está deixando aí na descrição do vídeo um link para quem quiser se aprofundar mais sobre esses temas e conhecer literaturas que vão ajudar nesse sentido. Uma delas, com certeza, é a Bhagavad Gita. Então, quem quiser se aprofundar, pode procurar aí boas referências de leitura. Mas aqui, na Bhagavad Gita, a gente vai encontrar um verso, que é o verso 14 do capítulo 7, que diz, né, nesse verso, Krishna diz: Dai vihyesha gunamai mama maya duratyaya mameva ye prapadyante mayan etam tarantite. Né? Ou seja, essa minha energia divina, que consiste dos gunas, é difícil de ser suplantada, mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. Né? Então Krishna fala algumas coisas importantes. Né? Primeiro que ele vai chamar Prakriti de minha energia divina. Né? Então ele mostra nesse verso qual é a origem da matéria. A origem da matéria seria Deus. E a matéria seria nada mais, nada menos do que uma energia divina, uma energia que é
provida por Deus, né? E aí depois ele fala, essa energia dele divina, Prakriti, ela é composta, né, ela consiste dos gunas. O que é esse guna? A gente vai falar um pouco mais para frente. E ele fala, essa energia ela é difícil de ser suplantada, né? Então aí tem a ideia de Maya. Uma vez que a alma vem para o reino de Prakriti e ela aqui começa a ser influenciada pela energia material, é difícil para a própria alma, pelo próprio esforço dela, acabar com essa conexão, deixar de ser assim, sobrecarregada pela influência da energia material. Mas Krishna também fala, aqueles que se rendem a mim podem facilmente transpô-la. Ou seja, Krishna também está dando aí o processo de yoga, né, muito simples, pelo qual alguém conseguiria romper a sua conexão com Prakriti, né, uma conexão ilusória com Prakriti, e voltar ao seu estado espiritual original. Esse tema de Prakriti é um tema que Krishna ele vai tratar, na verdade, na exaustão, na Bhagavad Gita, falando justamente sobre os gunas, esse termo que a gente viu que ele usa nesse verso, né? Na verdade, Krishna vai falar sobre os gunas no capítulo 2, no capítulo 3, nesse próprio capítulo 7, onde tem esse verso que a gente citou, no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 17, no capítulo 18, ou seja, muitos capítulos da Bhagavad Gita são permeados pela discussão sobre esse tema, né, de Prakriti e de guna. Então, o que é guna? Guna, a palavra guna significa corda. Então, se a gente viu que Prakriti ela é uma energia difícil de ser suplantada e quando a alma vem aqui, ela passa a ser muito influenciada pela matéria e essa conexão que ela desenvolve com a matéria faz com que ela, muitas vezes, se torne inconsciente da sua natureza espiritual, né? O que faz a alma ser tão influenciada, ser tão distraída por Prakriti? São justamente os gunas, né? Então, os gunas são cordas que vão atar ao Atman, o eu espiritual, dentro do reino material, dentro de Prakriti, e vão fazer com que lá ele desenvolva Maya, ou seja, desenvolva essa ilusão de não entender de verdade qual é a sua natureza espiritual, né? Então, uma coisa que Krishna falou aí é que Prakriti consiste nos gunas, a energia material consiste nos gunas, né? Uma tradução que é normalmente usada para o termo guna é modos da natureza. Então a gente agora vai passar a usar essa tradução também, né? Então, Krishna falou aqui que a energia material ela consiste nos modos da natureza. Mas o que significa dizer que a energia material consiste nos modos da natureza? A gente vai ver que tem opiniões divergentes sobre isso, né? Por exemplo, a escola de Vishishtadvaita Vedanta vai falar que os gunas, os modos da natureza, são uma das 6 substâncias que dão forma à realidade, né? Que são essas 6 substâncias são conhecidas como Dravya, né? E quais seriam elas? Uma delas seriam as almas, né? As outras seriam a moção, ou seja, a capacidade que a gente tem de agir, de transformar as coisas, e também o descanso, ou seja, a tendência que a gente tem a interromper as ações. O tempo e o espaço, né? Então essas 5 coisas, as almas, a moção, o descanso, o tempo e o espaço, combinado com os modos da natureza, formariam toda a realidade, né? E aí a escola do Vishishtadvaita vai, por exemplo, falar que Prakriti, o reino material, é um reino limitado. Já a escola de Sankhya vai falar que não, que a matéria ela é ilimitada. Tudo que existe é matéria, não existe nada que transcenda a matéria. A gente já viu que, né, segundo a concepção do Vedanta, sim, existem reinos que transcendem a matéria, né? Segundo a escola do Vishishtadvaita Vedanta, né, por exemplo, os modos da natureza eles são atributos da matéria. Enquanto para a escola de Sankhya, os modos da natureza eles são os componentes da matéria. Qual é essa diferença entre componente e atributo? Né? Pensa que, por exemplo, os átomos, as moléculas do nosso corpo seriam os componentes do nosso corpo, né? Ou mesmo os órgãos e os tecidos, né? Todos esses são componentes, eles se combinam e aí a gente vai estar formando o nosso corpo, né? Então, os componentes seriam ali as peças que você junta para formar esse grande quebra-cabeça chamado corpo, né? Então, segundo a escola do Sankhya, os modos da natureza são as coisas que quando você combina, você vai ter o mundo material, né? Prakriti, você vai ter o reino material.
E já para a escola do Vishishtadvaita Vedanta, que é uma das principais escolas do Vedanta, né, os modos da natureza seriam os atributos da matéria, né? Então, se você, por exemplo, tem uma pessoa que tem um corpo, né, e como a gente já falou, os órgãos e tecidos são ali os componentes do corpo dessa pessoa, quais podem ser os atributos dela? Podem ser inúmeros, né? Todos os adjetivos que a gente pudesse aplicar a essa pessoa seriam considerados um atributo, né? Por exemplo, então dizer que ela é uma pessoa sagaz, que ela é uma pessoa perspicaz, que ela é uma pessoa distraída, né? Que ela é uma pessoa esquecida, que ela é uma pessoa bela. Tudo isso seriam atributos, né, pertinentes àquela pessoa. Então, assim, para a visão do Sankhya, se você junta os modos de natureza, você tem Prakriti, você tem energia material. Já para o Vedanta é o contrário, a energia material ela existe e ela manifesta variedades de formas de influenciarem as almas, né? E essas diversas formas que o mundo material tem de influenciar as almas são aquilo que a gente chama de gunas, de modos da natureza. Uma coisa interessante sobre os modos de natureza é que para a escola do Vedanta, né, assim, existem 3 modos de natureza, ou seja, 3 formas primárias que o mundo material tem de influenciar a gente, de influenciar as almas, né? Mas, por exemplo, para a escola do Nyaya, não existe muito bem um consenso da quantidade de modos da natureza, né? Tem pensadores na escola Nyaya que vão defender que existem 6 modos da natureza, outros que vão defender que existem 17 modos da natureza e outros que vão falar que tem até 24 modos da natureza. E eles vão falar uma coisa, olha, esses modos da natureza eles podem se combinar e nenhuma combinação de modos da natureza pode ser repetida. Ou seja, o jeito que o mundo material influenciou uma determinada alma em um determinado momento da história vai ser totalmente único, totalmente singular. Nunca mais o mundo material vai influenciar outra alma da mesma forma que influenciou aquela, né? Então, assim, eles vão falar que tem infinitas combinações dessa quantidade de modos de natureza, que eles não chegam a um consenso, né? E que o mundo material está sempre aí criando novas e novas e novas combinações para ir influenciando as almas que estão aqui, né? Mas como a gente falou, segundo a visão do Vedanta, existem 3 modos da natureza, né? É isso que Krishna fala na Bhagavad Gita, principalmente no capítulo 14, né, da Bhagavad Gita. Krishna vai se dedicar a explicar assim, as características de cada um dos modos, e Krishna também vai defender essa ideia de que os modos da natureza, eles se combinam entre si, e normalmente a gente não é influenciado por um deles só, a gente é influenciado por uma combinação muito específica dos modos da natureza, né? Então aqui agora a gente vai se dedicar até o final desse vídeo a explicar os 3 tipos de modos da natureza que Krishna explica na Bhagavad Gita, né? Então Krishna fala que os modos da natureza são 3. Tamas, Rajas e Sattva. A palavra tamas significa escuridão. Então, o modo da escuridão é aquele modo da natureza que ele impele a gente, influencia a gente em direção à falta de conhecimento, né? A falta de discernimento, a tolice, a ignorância, a imprudência, né? E quando falta conhecimento e quando falta discernimento, né? Imagina, se você não sabe como agir, qual o melhor procedimento que você deve adotar, qual o melhor caminho que você deve seguir, é natural que você se torne letárgico, né? Então o modo da ignorância, ele está ligado a isso também, né? A uma passividade, a uma indecisão, a uma falta de vontade de agir, porque imagina, se você não tem conhecimento sobre qual a melhor ação que você pode tomar, é natural que você fique desanimado, desestimulado a continuar agindo, né? Então o modo da ignorância, ele também está ligado a um tipo assim de indolência e também de falta de propósito na vida, né? Quando alguém está sendo influenciado pelo modo da ignorância, simplesmente ele não consegue ver sentido nas coisas, nem sentido na sua própria vida, né? E o modo da ignorância, ele também está ligado, de certa forma, à loucura, né? Porque quando uma pessoa ela perde, né, a capacidade de discernir, de tomar boas decisões, quando ela já não vê mais propósito em nada, é natural que ela comece assim a buscar refúgio, né, em intoxicação. Então, o modo da ignorância está muito também ligado à intoxicação, né? Mesmo porque se você comete erros na vida, e é natural que quando falta conhecimento pra gente, a gente
tome decisões ruins, né? Se quando falta conhecimento para você, você não tem conhecimento de como consertar o erro que você tomou, é natural que você vai ficando cada vez mais frustrado e acumule essas frustrações, né? E uma hora você não tem a saída a não ser o escapismo, né? Você buscar refúgio na ilusão, né? Se você não consegue resolver um problema, é melhor fingir que ele não existe. E então, assim, a intoxicação está muito ligada ao modo da ignorância também, e a intoxicação ela vai levando a pessoa, né, cada vez para um estado maior de escapismo, e a gente pode considerar que esse estado de existência onde a pessoa prefere simplesmente negar a realidade pode ser considerado, de certa forma, um tipo de loucura, né? Então, mesmo assim, a loucura a nível psiquiátrico, né, não só uma loucura assim existencial, uma falta de sentido, de propósito na vida, mas mesmo uma loucura a nível assim fisiológico, psiquiátrico, segundo a compreensão da Bhagavad Gita, também é influenciado por tamas, pelo modo da escuridão, também comumente chamado de modo da ignorância. Outras formas que o mundo tem de afetar a gente, né, são Rajas e Sattva. Rajas, a palavra Rajas significa aquilo que vem do rei, né? Um termo para rei em sânscrito é Raja. Então Rajas é aquilo que vem do rei. Por quê? Porque normalmente um rei, qual que é o protocolo dele? Ele vai estar muito preocupado com duas coisas. Uma é muito preocupado com seus próprios desígnios imperialistas. Ele tem um reino e ele quer expandir esse reino. Como que ele faz isso? Dominando os reinos vizinhos. E outra coisa, se o rei está interessado em dominar os reinos vizinhos, com certeza os reinos próximos também podem, assim, um dia querer invadir o reino dele. Então ele está muito preocupado em proteger o seu próprio reino, em fortificar suas visas, né, em guarnecer seus territórios ali, suas fronteiras. Então o rei normalmente ele está muito ansioso em conseguir cada vez mais terrenos e em não perder os terrenos que ele já tem. Então o modo de Rajas, ele faz com que a gente viva dessa forma, com anseios, com desejos ilimitados. Né? Se o modo da ignorância, o modo da escuridão fazia a gente levar uma vida de passividade extrema, por quê? Porque a gente não tinha nenhum conhecimento sobre o que a gente poderia fazer para poder ter ganhos, o modo da paixão é diferente. O modo da paixão faz com que você comece a cada vez mais querer explorar esse mundo para conseguir satisfazer cada vez mais desejos seus, né? Então, o modo da paixão faz com que a gente viva uma vida meio febril, né? Muito ansiosa. A gente está muito preocupado em cada vez conseguir mais posses materiais, em conseguir acumular mais sucesso, né? Em obter mais fama, obter mais prestígio entre as outras pessoas, em massagear cada vez mais o nosso ego, né? Em ir cumprindo ali um checklist da vida, né? Você quer cada vez estar mais acumulando sucesso material, né? E evitando a perda desse sucesso. Por quê? Porque nesse mundo tudo aquilo que a gente ganha escorre pelas mãos, né? Então, mesmo se a gente, por exemplo, acumula prestígio entre a nossa comunidade, isso é muito fácil de ser perdido. Você pode demorar anos para conseguir ser uma pessoa respeitada. No primeiro deslize que você dá, ou no primeiro deslize que as pessoas acham que você deu, você pode perder toda a sua reputação, né? O dinheiro, então, nem se fala, é algo muito fácil de se perder, né? Uma posição de prestígio na sociedade, o carinho, o afeto de uma pessoa, a sua saúde, todas essas coisas são muito fáceis de perder. Então quem vive sob a influência de Rajas, né? Essa pessoa, ela vive desejando o sucesso e vive desejando evitar o fracasso, né? Por isso ela vive assim o tempo todo sendo bombardeada por ansiedade e lamentação. Ansiedade se no futuro ela vai conseguir satisfazer seus desejos, e lamentação pelos desejos que ela já satisfez, mas depois perdeu, né? E esse modo ele é conhecido em português, normalmente ele é traduzido para português como modo da paixão. Por quê? Porque a paixão ela está muito ligada a isso, né? Essa ansiedade de você estar ali cada vez mais atendendo seus próprios propósitos hedonistas. E a palavra Rajas normalmente ela é traduzida para o português como paixão, que é uma palavra que casa muito bem, né, com essa ideia do modo Rajas, porque a palavra paixão significa sofrimento, né? Como, por exemplo, a gente fala da paixão de Cristo, é o sofrimento de Cristo no Calvário, né? Ou então a gente fala que uma pessoa está experimentando compaixão, significa que ela está sentindo o sofrimento de outra pessoa nela mesma, né?
Então, paixão normalmente está ligado a isso, a quando você anseia fortemente algo, né? E porque quando a gente anseia, né, assim tão ardentemente, qualquer coisa nesse mundo, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer porque a gente não sabe se a gente vai conseguir aquilo ou não. A gente vai sofrer para conseguir, mesmo se existe possibilidade da gente obter aquilo pra gente, vai exigir muito esforço, vai exigir muita dedicação, vai exigir sorte, vai existir uma série de fatores, né, que vão deixar a gente ali em sofrimento e ansiedade. E mesmo quando você consegue algo, você pode perder. Então você também vai sofrer para poder agora reter, para fazer a manutenção daquilo, né? Então a gente tem aí o modo de tamas, o modo da escuridão, da ignorância, que é um modo de passividade, destruição, letargia. E a gente tem o modo da paixão, o modo de rajas, que é o modo normalmente ligado aí à atividade criativa, aos desejos ardentes, né? E no meio disso tem o modo de sattva, né? Que é o modo que normalmente é chamado em português de modo da bondade, né? A palavra sattva está ligado a ideia de eternidade. A palavra sat significa eternidade, então sattva é aquilo que leva a uma condição de eternidade. Então, quando alguém está sob a influência do modo de sattva, essa pessoa ela busca conhecimento, ela busca sabedoria, ela busca equilíbrio, ela busca harmonia e ela busca valores que sejam internos, valores sublimes, né? É diferente da pessoa que está sob a influência da ignorância, que não tem nem propósito nenhum na vida dela, e diferente da pessoa que está sofrendo a influência do modo da paixão, que está ali desejando coisas muito imediatistas e muito egoístas e totalmente materialistas, mundanas, a pessoa que está sob a influência do modo da bondade, ela busca desenvolver virtudes, né? Ela busca, por exemplo, se tornar alguém mais paciente, alguém mais intelectualizada, alguém mais tolerante, alguém mais generoso, mais filantrópico, né? Essa pessoa ela vai tentar encontrar respostas para as suas questões existenciais, diferente de quem está no modo da paixão, que só quer acumular coisas, né? Quem está no modo da bondade está tentando entender qual é o sentido da vida. Então, o modo da bondade ele é muito elevado, né? Se comparar com os outros modos. Então, por que ele é considerado um guna? Por que ele é considerado um modo da natureza que ata a alma dentro desse mundo? Bem, o modo da bondade, ele também tem dois pequenos defeitos, né? Quando alguém está sob a influência do modo da bondade, essa pessoa ela pode acabar entrando numa zona de conforto, né? Por quê? Porque ela já tem naturalmente um estilo de vida que é melhor, que é mais saudável do que a maior parte das outras pessoas no mundo. Ela já é assim mais sustentável do que as outras pessoas, ela é mais caridosa, ela é mais zelosa, ela é mais prudente, mais sensata, né? Ela já faz mais pelos outros. Então, o que acontece é que normalmente uma pessoa no modo da bondade pode cair na sedução de pensar eu já estou numa plataforma aqui legal e acabar se acomodando ali e não continuar se esforçando para continuar progredindo, evoluindo, né? E outra coisa que pode acontecer com quem está sob a influência do modo da bondade é que essa pessoa simplesmente ela pode agora entender que ela está numa posição melhor do que a dos outros e começar a julgar todo mundo, né? Ela pode ser tomada por esse tipo de vaidade, de se tornar uma grande crítica e querer estar botando todo mundo ali na sua própria régua e se sentindo superior só porque ela, né, de fato está numa posição superior, porque ela está ali agindo de forma mais sábia, de forma mais sensata. Então, esses são os gunas, os modos da natureza, e segundo a teologia da Bhagavad Gita, nós temos que transcender todos eles. E transcender todos eles significa se situar naquilo que é conhecido como Shuddha Sattva, a bondade pura. Ou seja, é a bondade que já não tem mais máculas de ignorância e de paixão. Porque a bondade misturada com a ignorância é justamente aquele ponto que a gente falou, que a pessoa ela se acomoda na bondade, né? Ela entra numa zona de conforto da bondade. E o modo da bondade misturado com a paixão é aquele outro ponto que a gente também falou, que é quando uma pessoa ela se torna vaidosa, crítica, né? O ego dela fica inflado porque ela está no modo da bondade, está numa posição melhor do que os outros, né? Então, bondade pura é a bondade que ela já é totalmente estável, é uma bondade que ela não tem é uma bondade assim que já não tem mais nenhuma duplicidade, né? Esse é o modo da bondade pura. Então, como que a gente pode fazer para se situar sobre a influência da bondade pura e já não ser mais influenciado
pelos modos da natureza? Bem, Krishna ele mesmo já falou sobre isso naquele verso 14 do capítulo 7 que a gente falou, né, onde Krishna fala, essa minha energia divina, que consiste nos gunas, ela é difícil de ser suplantada, porém, aqueles que se rendem a mim podem facilmente transpô-la. Né? Então, para Krita, a energia material é uma energia divina, segundo a visão da Bhagavad Gita. Dessa forma, Krishna ele ainda está no controle, Krishna ele é o Senhor, ele é o proprietário, Deus, né, de fato, é o verdadeiro controlador da energia material. Então, isso faz com que nós, pelo nosso próprio esforço, as almas, não tenhamos essa capacidade de enfrentarmos a natureza material e o condicionamento dos gunas. Porém, a gente pode criar uma conexão com Deus e, através dessa conexão, Deus pode imunizar a gente do contato com os gunas. E o que isso significa? Isso significa que a gente não mais vai ter contato com a energia material? Não, isso significa que agora a gente vai andar dentro desse mundo, a gente vai interagir com tudo que existe nesse mundo, mas em vez de a gente ficar preso pelos gunas, cultivando o desejo, né, de acumular coisas materiais, ou então vivendo uma vida sem propósito, ou então desfrutando, curtindo de ser a pessoa mais sábia, né, dentro desse mundo sem sabedoria. Não, você vai querer viver uma vida de serviço, você vai estar ali querendo cumprir o Dharma da alma. Né? Esse tema do Dharma a gente também vai tratar ele com mais calma, mais pra frente nessa série. E qual que é o Dharma da alma? Ou seja, qual que é o dever, qual que é o motivo da alma existir? É servir a Deus, é servir as outras almas. Então, quando você usa esse mundo, não para o seu próprio prazer hedonista, mas você usa esse mundo como uma forma de servir, como uma forma de você expandir o seu amor inato, o que acontece é que você se torna protegido, né? Se torna imune contra os gunas. Os gunas eles já não te prendem mais. Então, no final das contas, o que prende a gente a esse mundo não é nem a natureza do mundo material em si, mas o fato de que esse mundo ele pode ser modelado para nossa satisfação pessoal egoísta. Quando a gente abre mão disso, né, a gente está protegido de qualquer influência negativa que a matéria possa exercer sobre a gente. E qual é a forma mais fácil, qual é a forma mais prática da gente abandonar o desejo de modelar esse mundo para o nosso prazer pessoal? A forma mais fácil de fazer isso é que a gente esteja experimentando prazer superior, um prazer mais completo, um prazer mais puro, um prazer mais grandioso numa relação direta com Deus, né? Então aí a gente entra nesse outro ponto, que é um conceito importante dentro do Vedanta, que é o conceito de Bhakti, a relação da alma com Deus, que pode de fato proteger a alma dos efeitos nocivos do contato com o mundo material, com Prakriti. Tá bom, pessoal? Então, como nós falamos, esse tema de Prakriti ele é muito importante porque dele vão vir dois outros temas que vão ser justamente os temas que a gente vai estar explorando na sequência dessa série, que é Maya, a ilusão material, e Karma, né, o tema muito popular, que são justamente as reações das nossas ações e que impacta diretamente no processo de transmigração da alma dentro desse mundo. Né? Então, temas muito importantes vão sair do tema que a gente falou hoje, que é Prakriti, energia material. Por isso que esse tema é considerado aí um dos 3 temas centrais do Vedanta. Então a gente espera que vocês continuem com a gente acompanhando essa série. Temos muitos outros temas para explorar. Então é isso, pessoal. A gente espera vocês para os próximos vídeos. Fiquem com Krishna. Hare Krishna!